Eu queria orar. Senhor, Pai, só tem sentido esse ajuntamento se a Tua presença for manifesta. Se o Teu Santo Espírito tiver liberdade para falar aos nossos corações. Por isso, Senhor, que caia por terra todo e qualquer impedimento, qualquer sussurro, que venha, Senhor, meu Pai, contrário à Tua palavra e que venha impedir, Senhor, as pessoas aqui de serem abençoados pela Tua presença, pelo agir do Teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração nessa noite, Senhor, meu Pai, de forma tremenda, profunda, Senhor. Tudo para louvor da Tua glória, Pai. Faz isso, Senhor, meu Pai. Não porque mereçamos, mas faz isso, Senhor, meu Pai, para que o nosso coração se alegre, para que o Teu nome seja mais e mais glorificado, e de modo muito especial, porque a Tua igreja ora, em nome de Jesus. Amém? Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem o meu mundo? O pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Se os seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Se os seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor, suas primaveras não terão flores, suas manhãs não terão orvalho, sua emoção não terá romances. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis, faz dos idosos jovens, e a ausência deles transforma milionários em mendigos, faz dos jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua história, fazem os tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades. Sonhe. Esse é um texto extraído do livro Futuro da Humanidade, o texto do livro do Augusto Cury. Queridos, eu vejo que muitos, especialmente em nossos jovens, nossos filhos, uma certa ausência de esperança e muitas vezes alguns sonhos podados. Isso tem me incomodado por demais, inclusive já compartilhei isso para a igreja e eu vou refazê-lo nessa noite. É interessante que o que me preocupa não é a ausência de sonhos assim mirabolantes, aqueles que envolvem conquistas de fama, aqueles que envolvem conquista de dinheiro, poder, ou seja, aqueles sonhos que têm relação com o ter, ou com aquilo que é atributo lá de fora, sabe, valor lá fora. Pois quero acreditar que fama, dinheiro e poder são valores que só valem lá para fora, no mundo. Não valem para cristãos na acepção correta da palavra. A desesperança desses jovens nos revela uma realidade triste e cruel. Os mais jovens, em especial os crentes em Jesus, estão sofrendo como nós, que somos pais, avós, jamais sofremos. Eu queria que você entendesse isso. A nova geração hoje, os jovens de hoje, estão sofrendo um assédio e estão sofrendo aquilo que nós, da nossa geração, de 50, 60, 40, não sofreu de jeito nenhum. A realidade que tem sido imposta a eles é tremenda, terrível.
sabe, quase que de trevas. Isso com um principal objetivo: destruir o conceito divino de família. Outro dia, eu estava conversando aqui, depois do Café com Fé, com o Carlos Granado, nós falamos da nossa infância, juventude, que nós não tivemos acesso a facilidades da modernidade de hoje. Hoje a gente muda de canal apertando uma tecla, tá? É meio inconcebível para os jovens que as pessoas tinham que levantar do sofá, ir para um seletor e fazer o trek. Quando a gente fala que alguém ficava do lado de fora virando antena e o de dentro gritando, não, mais um pouquinho, isso é um absurdo, sabe? É uma coisa assim que não dá para entender. Aí eles não fazem nem ideia do que é isso, mas nós éramos felizes com bem pouco. Uma rua deserta virava um parque de diversão. A gente brincava de mãe da rua, sabe? Jogávamos betes. Os mais velhos aqui lembram, os mais novos não sabem o que é lenço atrás. Não sabem o que é brincar de passanel. As pessoas não sabem o que é brincar de beijo, abraço, aperto de mão. A oportunidade de muitas vezes a gente ganhar um beijinho da menina mais bonita, sabe? No rosto. Singelo. As pessoas hoje em dia não sabem isso. Tempos que, se por um lado eram difíceis, em que tomávamos sodinha com um furinho na tampinha, sabe? Sodinha com um furinho na tampinha. Nós divertimos na juventude e andávamos de uma forma mais fácil, de um lado para o outro, que era o chamado fute. E passávamos a noite inteira fazendo isso, sabe? Coisas simples, éramos felizes. O assédio e armas utilizadas pelo inferno eram bem mais previsíveis. Fácil dos nossos pais detectarem, das nossas avós alertarem. A gente sabia facilmente. Vejam, principalmente os mais velhos que me ouvem, tenho certeza, já enfrentaram muitos problemas na vida. Problemas de ordem emocional, profissional, econômica, de saúde talvez. Travaram muitas vezes duras batalhas, mas trazem, pelo menos na lembrança, a certeza de que casa nem sempre é lar. Uma coisa é casa, outra coisa é lar, sabe? E que existem coisas muito simples que fazem muita falta. E como diz o padre Fábio de Mello, ninguém chora porque não tem um iate, porque não ganhou na loteria. Pode até ficar triste, mas não chega a chorar por isso, sabe? Nós não vemos pessoa no leito de uma UTI preocupado ou chorando por causa da Ferrari dele que está na garagem, do jatinho, da fazenda. Na realidade, as pessoas nos momentos mais difíceis e muitas vezes na iminência da morte, quando têm motivos para chorar, choram por falta de amor, por falta de afeto, pela ausência de um olhar, aquele olhar que atravessa a mesa e nos olha nos olhos, ausência muitas vezes de um abraço, chora por falta disso. De coisas que o mundo hoje muitas vezes não dá valor. E que no máximo, quando muito, vira clichê na boca de famosos, mas não é percebido, sentido. Não é assim, vivido, sabe? Vivido. Note, eu simplesmente desisti de achar culpado por sonhos podados, pela desesperança dos jovens, embora eu tenha certeza, eu queria que vocês gravassem isso, os culpados somos nós. E muitas vezes nós, pais. E que daremos conta disso, a exemplo daquilo que aconteceu com Eli, que mesmo sendo um homem assim, digamos, mais ou menos, na média, teve que responder diante de Deus pela sua mediocridade no trato do caráter dos seus filhos, Hofni e Finéias.
Se você quiser se inteirar a respeito disso, depois você abre 1 Samuel capítulo 2. Entenda, estar na média, inclusive, é sinônimo de medíocre. Amados, quando me deparo com jovens totalmente perdidos, sem saber o que fazer, invariavelmente, eu olho para trás, para a vida dos pais, e vejo ali o caminho, muitas vezes, do conserto. Ah, se esses pais se consertassem com o Senhor, que bem fariam aos seus filhos. Com certeza haveria cura. Com certeza haveria cura. Cura a partir dos pais que precisam se consertar. Orando e pensando sobre isso, sobre o que eu poderia fazer, sobre o que nós poderíamos fazer para mudar essa situação e devolver os sonhos, devolver a esperança, em especial aos nossos filhos, nossos jovens, endireitar veredas daqueles que estão sendo açoitados pelas trevas. É esse o termo. Eu queria achar algo mais leve, mas não é. Concluí que precisamos de um milagre. Nós precisamos de um milagre. E daí me lembrei de lições que já li de John MacArthur e que já ouvi do pastor Marcelo Gomes. E eu queria compartilhar algo com vocês. Não é novidade, não é inédito. Aqueles que trouxeram Bíblia, abrem em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Queridos, prestem atenção, vejam, em detrimento de toda a discussão teológica a respeito da afirmação de que todos eram curados, temos no texto lido um fato apontado, qual seja, que os doentes, que os enfermos eram levados e colocados no caminho, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sombra dele passasse sobre essas pessoas. É essa cena. Ou seja, resta evidente que as pessoas tinham uma convicção de que isso poderia ajudá-las. E no caso, eu particularmente, não tenho problema nenhum em reconhecer o milagre tendo como instrumento uma sombra. A sombra de Pedro. Deus usa o que quer, como quer, a hora que quer. Ele é Deus, Ele é Senhor. Então eu não tenho dificuldade nenhuma em entender que Ele pode usar uma sombra. Sabe? Agora, no caso, em detrimento do texto como um todo ser muito rico e do episódio ser, no mínimo, assim, curioso, quero extrair dele e me ater e refletir sobre a sombra de Pedro. Esse é o tema hoje. Ora, antes de mais nada, eu quero esclarecer, eu quero deixar claro para vocês que a expressão sombra na Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras. Tem os mais variados significados. Por exemplo, sombra no sentido literal. Às vezes o sentido é literal. A luz é bloqueada e produz sombra. Sombra como símbolo de brevidade. Davi falou da brevidade da vida terrestre do homem. Ele diz assim, em 1 Crônicas 29, 15, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. O homem é como um sopro, os seus dias como
a sombra que passa, está lá no Salmo 144, 4. Nós temos a sombra também como símbolo da morte. Jó falou sobre isso. Ele diz assim: a terra das trevas e a sombra da morte, onde a própria luz é tenebrosa. Jó 10, 21 e 22. Davi falou: vale da sombra da morte. Vocês lembram isso? O Salmo 23, verso 4. Sombra da morte. Temos ainda a sombra como símbolo de proteção, como refúgio. O salmista aponta assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Está lá no Salmo 91, verso 1. Veja, a ideia da sombra de proteção vem do alívio e proteção do calor. Jonas fala isso no capítulo 4, versos 5 e 6. Isaías fala isso no capítulo 25, verso 4 e 5. Veja, com certeza, se nós peneirássemos, nós ainda poderíamos encontrar outros sentidos de sombra na Bíblia. A gente poderia, sabe, fizer uma busca mais exaustiva e encontrar alguns outros significados. Agora, no caso, eu acredito que não há nenhuma dúvida no sentido literal da expressão sombra no texto que nós lemos. Mas, ao mesmo tempo, pelo que acreditavam as pessoas e pelo resultado obtido, acredito que a expressão empresta também o sentido de proteção, de refúgio, de abrigo, de conforto, oferecido por Deus de algo sobrenatural, de algo tremendo que acontecia. Todos eram curados. Ora, em sendo assim, e quase chegando a uma certa assim, licença poética, ou seja, sem adentrar, aprofundar em nenhum sentido teológico muito complexo, quero simplesmente responder a uma pergunta nessa noite. Quais lições a sombra de Pedro pode nos ensinar? Quais? Vamos trabalhar algumas ideias sobre o tema sombra. A primeira ideia sobre sombra é a ideia de sombra como um alcance da projeção. No caso, a primeira coisa que eu poderia pensar é que a nossa sombra tem a ver com um espaço que nós ocupamos, mas não fisicamente. Ou seja, a nossa sombra fala de uma presença que não ocupa o espaço que ela ocupa, mas se refere a nós. Veja, a minha sombra, ela chega onde eu não chego com o meu corpo. E ela ocupa um espaço que eu não ocupo fisicamente. De modo que ela está onde eu nem sempre posso estar. Eu vou tentar ser mais claro em relação a esse negócio através de algum exemplo. Por exemplo, aqui, ó. O prédio fica num determinado terreno. Imagina um terreno 20 por 20. Mas a sombra pode ocupar a rua toda. De repente você mora em uma casa e do lado está sendo construído um prédio. Ele não vai ser construído no seu terreno, mas a sua sombra pode atingir o terreno teu. Se eu paro na borda de uma piscina e a fonte de luz estiver nas minhas costas, minha sombra pode refletir na superfície da água sem que eu me molhe. Ou seja, sem que eu esteja dentro da água. O texto aponta que as pessoas levavam seus enfermos para o caminho onde elas sabiam que Pedro iria passar, para que pelo menos a sombra dele passasse por essas pessoas. Isto porque provavelmente, eu estou deduzindo, tá? Não está no texto, eu estou deduzindo, que não era fácil chegar perto de Pedro, trocar em Pedro. Pedro era um homem a quem Deus usava e já havia feito milagres em circunstâncias diferentes. Multidões andavam com ele naquele momento. Aí alguns
passaram a acreditar que, ainda que não pudesse se aproximar de Pedro, poderiam aproveitar o alcance da sua passagem, de modo que a sombra de Pedro seria um espaço ocupado por Pedro, ainda que Pedro não estivesse nesse espaço fisicamente. Acho que dá para entender. Daí, com base nesse raciocínio em construção, eu posso começar a pensar sobre os espaços que eu e que você ocupamos não fisicamente. Não sei se você já pensou nisso. No coração daquele que nos amam, por exemplo, o espaço que você ocupa. O espaço que você ocupa no coração dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos. No legado que a gente deixa, que vai muito além da nossa existência. Nos exemplos que nós protagonizamos e que continuam inspirando não só, muitas vezes, os nossos filhos, como outras pessoas, mesmo depois da nossa ausência. A sombra de um homem que chega em lugares em que ele nunca chegou. Uma história de uma vida que abençoa sua descendência e um dia pode abençoar o coração de uma pessoa que você nem vai chegar a conhecer. Não sei se você já pensou sobre isso. No caso, imagine uma pessoa que foi curada pela passagem da sombra de Pedro. Significa que Pedro não viu essa pessoa, não tocou nessa pessoa, não conheceu essa pessoa, mas fez diferença na vida dessa pessoa, como instrumento do Senhor. Daí dá para começar a pensar em como eu, como você, como nós podemos fazer diferença na vida, não só daqueles que conhecemos de maneira especial, por exemplo, os nossos filhos, como também daqueles que nós nem conhecemos, que talvez nem tenham nem nascidos ainda. A sombra de um avô que o neto não chegou a conhecer, mas cuja história e escolhas que ele fez ainda fala alto no coração de toda a família, inconsequentemente na vida desse neto. Não sei se você já pensou sobre isso. Querido, sempre quando eu lembro disso, eu não consigo deixar de citar a avó da Ana, minha esposa, a dona Romana. Ela faleceu quando os meus filhos ainda eram muito pequenos. Pelo que a Carol, quando se referia a ela, lembrava da vozinha da caminha. Pois quando ela nasceu, a dona Romana já estava doente, já estava acamada. Mas a dona Romana foi uma mulher que aprendeu a ler, lendo a Bíblia. O instrumento, né? O caminho suave dela era a Bíblia, sabe? Uma mulher muito simples, que lavava e passava a roupa dos doutores e autoridades da cidade. Mas eu me lembro dela andando, muitas vezes com muita dificuldade, empunhando uma bengalinha, mas onde ela entrava, ela era respeitada, sabe? Todos olhavam e diziam com admiração, lá vem a dona Romana. Mas no seu dia a dia era Bíblia e oração. Queridos, entendam, não tem jeito da sombra de uma mulher que aprendeu a ler, lendo a Bíblia, não fazer diferença na sua descendência. Não tem como não fazer diferença aqueles que presenciaram e veem isso como herança. Queridos, eu fico imaginando aqui, eu já falei, os filhos e netos da irmã Chiquinha, que muitos, por exemplo, não conheceram presencialmente a avó Chiquinha, mas e muitos ainda que virão, mas cuja história dessa mulher, com certeza, não tenho dúvida, fará diferença como uma sombra que atingiu a vida dessas pessoas, pois a sombra da irmã Chiquinha fez e faz diferença na vida de muitos. Quem não conhece a irmã Chiquinha na cidade de Assis? Quem não conheceu ela? Quem não lembra? Sabe? Eu já não tenho contato físico nenhum com a irmã Chiquinha,
mas até hoje faz diferença na minha vida. Sombras da irmã Chiquinha, um legado que ficou, sabe? Seguindo a lógica que eu estou tentando construir com vocês nessa noite, podemos afirmar que dita sombra de alguém extrapola o seu espaço físico até de existência e tem relação direta com a sua vida em essência. E vida em essência é formada de testemunho, de exemplo, de fé e de postura. Era isso que a gente via quando eu lembrava da avó Romana. É isso que a gente vê quando lembra da avó Chiquinha. Aí, continuando no raciocínio, eu percebo que um dos grandes problemas que tem afetado os nossos jovens hoje em dia é feito com que eles percam a esperança e esqueçam muitas vezes de sonhos, até simples, mas que verdadeiramente são importantes, que têm valor. É o fato de que muitos pais, hoje em dia, não produzem sombra. Não conseguem produzir sombra. Ou quando produzem, são aquele tipo de sombra que nós só poderíamos admitir como sinônimo de morte. Ou de ignorância espiritual. Pais que não possuem intimidade alguma com o Senhor. Que possuem no máximo religiosidade. Existem pais que até falam de Jesus, de Deus para os filhos, mas fica claro que não conhece, sabe? Já citei aqui a diferença. Diz que um dia fizeram um concurso de declamação e um ator muito famoso, voz eloquente, subiu ao palco e se propôs a declamar o Salmo do Bom Pastor. Era uma voz linda, eu fico tentando imaginar não é pecado, aprendi isso com a irmã Chiquinha, né? Um Rolando Boldrin, sabe? Finado Rolando Boldrin, declamando, um dos maiores declamadores do Brasil, declamando o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Ao final, a plateia inteira levanta e aplaude de pé, efusivamente. Minutos depois, sobe um senhorzinho, cabelinho branco, meio corcunda, voz sem nenhuma entonação, bem simples, e se atreve a recitar o mesmo salmo, Salmo 23. Recita com muita dificuldade, ao final, olha-se para a plateia, ninguém está de pé, mas todos estão chorando. E as pessoas perguntam, como é que aconteceu isso? Como que aconteceu? É que aquele que declamou, o ator, conhecia o Salmo do Bom Pastor. E aquele velhinho conhecia o bom pastor do Salmo. E isso faz toda a diferença. Sabe? Nós precisamos de pais que conheçam o Senhor. E não só de ouvir falar. Sabe? Eu fico imaginando que é por aí que passa. Ora, em sendo assim, a pergunta é, como eu consigo produzir para os meus filhos, para os filhos e meus netos, para os amigos dos meus filhos, os filhos dos amigos dos meus filhos, enfim, sombra para as pessoas, a maior quantidade possível para ir além do meu contato físico. Muitas vezes, e hoje, até muitas vezes difícil, pela distância. Tem pessoas aqui que têm filhos na Europa. Tem pessoas que têm filhos nos Estados Unidos, em outras cidades. Ou seja, como eu consigo produzir sombra do tipo de sombra que Pedro produziu, sombra que cura, sombra que faz diferença. Na tentativa de responder essa pergunta, me veio à mente as quantas vezes que tentamos fazer uma visita, por exemplo, para um enfermo, alguma pessoa querida, que está, por vezes, internado no hospital, e somos barrados na porta, por um motivo ou por outro. Não sei se você já passou por isso. Porque não é horário de visita,
ou porque já excedeu o número de visitas, sei lá qual a razão. E ficamos tristes, isso quando não ficamos muitas vezes revoltados porque não conseguimos o intento de visitar. Acontece que, pensa comigo, se a sua visita não é apenas social, e se o local é impróprio, pois deveria ter aproveitado chance melhor, não esperar a pessoa ir para o hospital, mas é uma visita que quer levar cura. Cura que muitas vezes não é só física, mas da alma. Você quer ir lá muitas vezes fazer uma oração. Daí o que de principal você foi fazer lá no hospital, você pode fazer a partir da portaria, do lado de fora. Pois convenhamos, o enfermo está lá dentro, mas aquele quem você vai pedir, dirigir a oração, também está lá dentro e pode ouvir. Pois não existe espaço físico dentro, sabe? Ou porta, ou janela, ou que impeça, já que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Eu lembrei, na realidade eu não consigo esquecer, de quando uma linda jovem, mamãe dessa comunidade, a Josi, estava internada na UTI. Muitos aqui lembram, sabe? A nossa comunidade ia ao hospital local, mas nós não podíamos estar lá dentro, onde ela estava. Mas do lado de fora, num cantinho do jardim, na frente do hospital, dávamos as mãos, orávamos, e o Senhor estava lá dentro na UTI, fazendo toda a diferença. Naquela hora, Ele agia poderosamente, e a sombra daquela oração era tão poderosa, que a Josi, mesmo inconsciente, lá no leito, ouvia os louvores que eram entoados por nosso Deus. Você não precisa entrar, pois aquele a quem você vai pedir, e que vai pedir, já está lá dentro. Então, simplesmente, peça. Sabe, eu até acredito, Pedro, que isso foi um marco na tua vida, que te motiva a escrever canções como aquelas que nós vamos ouvir hoje, sabe? E esse marco era um marco já proclamado pela irmã Chiquinha lá atrás, sem a gente saber, sabe? Sombras. Ou seja, meu querido, minha querida, você agora não está no Rio de Janeiro, você não está em São Paulo, em Londrina, sabe? Você não está na Inglaterra, Paulo. Você não está nos Estados Unidos, você não está onde tem tantas pessoas, sabe? Mas o Senhor está. E a grande bênção da gente confiar em Deus é a certeza de que Ele vai além das nossas possibilidades. Ele vai aonde a gente não está. Eu penso que Pedro não podia parar para cada um que estava no caminho. Mas Pedro não estava lá em seu próprio nome. Pedro estava lá em nome de Deus. Então a sua sombra podia fazer alguma diferença. Sombra, na realidade, é a declaração de que em nem todos os lugares eu posso estar, mas eu posso fazer a diferença no nome do Senhor Jesus. Sabe? Você já não pode acompanhar o seu filho, pai, mãe, em todos os lugares que ele vai, sabe? Mas você pode orar mais pelos seus filhos. Mais pelos seus filhos. Os joelhos podem ser dobrados mais, sabe? Pedir que Deus o guarde. Orar é um meio de expandir a sombra. É assim que funciona. A sombra de Pedro em minha vida, na realidade, é a história que eu quero construir e a fé que eu quero exercitar. Porque a história que eu quero construir pode atingir os meus filhos, pode atingir os meus netos,
pode atingir os meus bisnetos e muitas outras pessoas que talvez eu nem conheça e que nem venha conhecer. Minha sombra, a sua sombra, pode ser maior do que você. Eu queria que você entendesse isso. Eu quero construir uma história que signifique uma sombra, tal qual a lembrança que eu tenho da avó Romana, tal qual a lembrança que eu tenho da avó Chiquinha, sabe? Eu lembro que um dia eu fiquei muito contente quando eu recebi um telefonema de uma pessoa em Marília que tinha lido um livrinho meu, aquele livrinho A Esperança, livro que foi distribuído nas salas de espera de algumas clínicas, e ele falando que aquilo fez diferença para a vida dele, na cura de depressão. Gente, uma sombra que fez diferença longe para uma pessoa que eu não conheço. E me encheu de alegria aquilo. Meu querido pai, minha querida mãe, muitas vezes você está sentindo de mãos atadas, nem sabe o que pode fazer, nem sabe o que fazer. Que tal começar orando? Que tal começar orando, sabe? Crer, ninguém pode roubar de você. Pedir socorro de Deus é uma coisa que eu sempre posso fazer, sabe? Pedro, quando foi instado a andar sobre as águas, chegou um momento que teve medo e começou a afundar. O que ele fez foi pedir socorro. E o Senhor estava lá para esticar as mãos. É o mesmo Deus. É o mesmo Senhor. A sombra de Pedro é um lugar onde ele chega sem ir, faz sem tocar. Que seja assim com você, meu amado. Que seja assim com você, minha amada. Que seja assim com você nessa noite. A fé que nós exercemos pode ir muito além do que nós mesmos, da nossa própria existência física. Essa é uma primeira ideia que eu queria que você guardasse. A sombra com o alcance. Vai além do que onde eu posso ir. Sabe? Vai além. Tenho certeza que a avó Romana olha e vê os netos dela hoje. E vê que foram alcançados por uma mulher que aprendeu a ler lendo a Bíblia. Tinha como dar errado. Tinha como dar errado. A segunda ideia sobre sombra é que sombra é alívio. A sombra é alívio para quem está debaixo do sol escaldante. Ou seja, eu imagino que esses jovens que estão hoje desesperados, sem sonhos, estão no linguajar, assim, bem pentecostal, né? Assim, estão no deserto, né? Já ouviram essa expressão? Ora, quando estamos num deserto, o que nós queremos é encontrar uma sombra. E diferença que, sabe, de preferência que ela tenha sombra e que tenha uma aguinha bem fresca ainda. Agora, no mundo de hoje, diante dos problemas, a primeira coisa que fazemos é tentar, diante das dificuldades, achar culpado. Isso para acusá-lo, tacar fogo, jogar a primeira pedra, de modo que temos poucas pessoas que estão dispostas a serem sombras, oferecer alívio, estender a mão. Querem ser julgadores, querem encontrar o culpado. Queridos, existem momentos na vida em que eu não consigo resolver o problema do outro, mas eu consigo, de alguma forma, um alívio através de um sorriso, sabe? De um abraço. Gente, quando a gente vai, por exemplo, diante de um familiar que está velando o ente querido, você não precisa falar nada. Só se apresenta e estende um abraço. Faz toda a diferença. Porque não tem o que você possa falar. Não tem. É mais importante, muitas vezes, inclusive, o seu silêncio. A coisa funciona como chuvas de primavera, que falei aqui esses dias atrás.
sabe, que vem para resolver o problema, sabe, que é confortante. É tão importante para um filho ou para um amigo saber que o pai, o amigo é sombra de alívio. Tem alguém que eu posso correr, sabe, Ricardo? Tem alguém que eu posso correr atrás, né, Fernanda? Tem alguém me esperando. É interessante que por vezes a nossa sombra aumenta quando nos prostramos e nos abaixamos para socorrer alguém. Sabe de uma coisa? Quando a luz está em cima de nossas cabeças, a pino, a nossa sombra é maior de joelhos. Você sabia disso? A sombra como alcance chega onde eu não chego. A sombra como alívio não resolve, mas ajuda. Não resolve a saudade, a dor daquele que ficou, mas ajuda, sabe? É a chuva de primavera. A terceira e última ideia sobre sombra é muito simples e talvez seja a mais importante. É que sombra é uma declaração inequívoca da presença de luz. Quem está com a Bíblia aí, em 1 João capítulo 1, versos 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele, está falando de Jesus, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Querido, presta atenção aqui, meu querido, minha querida. Absolutamente impossível ter sombra se não houver luz. Por que é que Pedro faz sombra? Porque Pedro anda na luz. Quando é que eu vou fazer sombra? Quando eu andar na luz. Pois quando eu ando nas trevas, eu não tenho sombra. Andar nas trevas é eliminar qualquer possibilidade de fazer sombra. Seja ela de alívio ou de alcance, não tem como. Pedro optou por andar na luz, porque é na luz que você faz sombra. Tirou a luz numa sombra. Que luz é essa que Pedro andava? Nós não estamos falando pura e simplesmente da luz natural do sol, porque todos andavam. A diferença da sombra de Pedro não estava na luz do sol, estava na luz do Senhor. Porque para as pessoas serem beneficiadas da sombra dele, tem que ter uma luz brilhante. E no caso, não pode ser tão somente a luz do sol. Pois as pessoas que queriam a sombra de Pedro não estavam apenas atrás do alívio do sol. Estavam querendo cura para as suas vidas. Então a luz que deve estar brilhando na vida de Pedro não é a luz do sol, mas a luz de Deus. Se nós queremos que a nossa sombra abençoe os nossos filhos, se nós queremos que a nossa sombra abençoe nossa família, se nós queremos que a nossa sombra abençoe os nossos amigos, e até pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, a gente vai precisar andar na luz de Deus. Porque senão não tem jeito de ser bênção. Sabe? Querido, querida, eu já falei aqui. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Isso é algo que tem me incomodado demais, demais. Amigo verdadeiro, sabe? É aquele que te leva para perto de Deus. Quantas e quantas vezes o Senhor está nos falando para nós olharmos não só para onde estamos indo, mas com quem nós estamos indo. Sabe? A pergunta é clara. Aquele que você se lembra agora, fala assim, não é meu amigo de círculo de amizade, assim, cotidiano. Eu te pergunto, ele te leva para perto de Deus?
Não, não me leva. Tá, então você está numa missão evangelística, você está levando Deus para ele? Não, também não. Então tem alguma coisa errada. Você está sendo amigo do mundo. E quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Claro e simples assim. De onde eu tirei isso? Da palavra do Senhor. Se aqueles que são teus amigos, você considera amigo, não te levam para perto de Deus, e se você não está levando eles para perto de Deus, que amizade é essa? Quantas e quantas vezes a gente tem que acordar, e o Senhor mostra, e mostra, e mostra, e mostra, e as pessoas insistem, sabe? Vejam, existem muitos que querem ajudar, querem deixar um legado, mas não conseguem simplesmente porque não andam na luz. Andam nas trevas, e trevas só produz treva. Não produz sombra que cura, só sombra que destrói, sabe? Amado, entenda, para nós fazermos diferença, nós precisamos de Deus. Nenhum poder está em nós mesmos. Note que quando Jesus afirma em Mateus 5,13, vós sois a luz do mundo, e em hipótese alguma ele está falando que essa luz é própria. É uma luz gerada dentro de você, por você mesmo. Sabe, na realidade o que eu quero que você entenda é que para que haja esperança para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, para que os sonhos que valem a pena sonhar aconteçam, não sejam apenas utopia, o primeiro lugar que você precisa entender é que você tem que andar na luz de Deus, do Senhor, para você refletir ela. E no caso é interessante, e eu já estou concluindo, perceba que o tamanho da sombra é proporcional à sua proximidade da luz. De modo que se você quiser uma sombra grande, uma sombra que alcance mais, aproxime-se mais da luz. Isso é uma regra física. É clara, sabe? Veja, embora seja imensurável o poder de Deus e os seus propósitos sejam soberanos, isso talvez explique por que a sombra de uns alcança mais que a sombra de outros. Já perceberam isso? Exercício de proximidade do Senhor. Sabe, eu muitas vezes quis e ainda quero que a minha vida produza uma sombra para atingir além da minha presença, principalmente aqueles que amo, trazendo cura, trazendo alívio. E daí eu percebi que só conseguirei isso me aproximando mais e mais da luz que é o Senhor, mais e mais de Deus, pois só a luz de Deus traz cura, só ela traz alívio, só ela devolve a esperança, restabelece sonhos que valem a pena. Não é qualquer sonho, é sonho que vale a pena, sabe? Só Deus pode dar. Tem pessoas que buscam felicidade e alegria em aquilo que não é fonte. A palavra do Senhor diz: alegrai-vos no Senhor. Te digo novamente, alegrai-vos no Senhor. A alegria não está na tua profissão, não está no dinheiro que você tem no banco, não está nas companhias que você tem, no carro que você usa, na casa que você mora. Se você estiver longe do Senhor, essa alegria tua é fútil, pequena, boba, tonta, sabe? Ela é insaciável, funciona como droga. Você fica procurando e não vai achar. Você não acha alegria, você acha no máximo, prazer. Antes de Pentecostes, a sombra de Pedro não tinha valor algum, era apenas mais uma sombra qualquer. Mas depois de Pentecostes, a sombra mais procurada na cidade de Jerusalém era a sombra de Pedro. É isso que a gente dá para perceber pelo texto. Haviam muitas sombras passando pelas ruas da cidade, mas aquela sombra refletia a glória de Deus, a presença do Senhor. Quando passamos pelo Pentecoste,
nossa pregação, nossa oração se torna poderosa, nosso louvor quebra correntes, e onde passamos algo sobrenatural acontece. Gente, o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorador espiritual. A equipe de louvor aprendeu ontem de uma forma tremenda, sabe? Não um adorador carnal, sabe? Espiritual, sabe? Refletir a glória de Deus não é um privilégio exclusivo de Pedro, mas de todo aquele que se entrega ao Senhor. Inclusive tem uma promessa. O Senhor diz assim: coisas maiores vocês poderão fazer. Ele estava mentindo? Um exemplo na vida de Pedro, sabe? Meu querido, minha querida, você muitas vezes está hoje olhando para a sua vida, você percebe que não consegue ser sombra para ninguém, nem mesmo para o seu filho, que muitas vezes hoje está sem esperança, perdeu os sonhos. Agora nesse momento hoje eu queria clamar por um novo Pentecostes, sabe? Na realidade eu queria que em uma oração conjunta com aqueles que experimentam, tal qual experimentaram no jardim, orando pela Josi, que estava no leito de uma UTI, criasse uma grande e enorme sombra hoje, pois quando nos ajuntamos, a sombra fica maior, sabe? A oração de uma igreja é uma sombra grande, sabe? Uma oração em comunidade. E essa sombra pudesse alcançar os nossos filhos, pudesse alcançar os nossos netos, pudessem alcançar os jovens dessa igreja, pudessem alcançar aquelas crianças que estão lá em cima, pudessem alcançar aqueles que não estão aqui agora, mas você queria que fosse alcançado, não importa a distância, sabe? Eu sei que isso não substitui a minha e as suas obrigações que a gente deve tomar presencialmente. Eu queria que você prestasse atenção nisso, sabe? Tem filhos que em certos momentos precisam de colo, em outros momentos de umas palmadas, sabe? Isso é ser pai, isso é ser mãe. Mas a nossa oração agora é uma forma tremenda, sobrenatural, e pode trazer cura além da nossa presença. Então eu queria que você agora pensasse aonde que você queria refletir a sombra do Senhor, sabe? Ser luz. Parece antagônico, né? E você levantasse do teu lugar aí e nós orássemos juntos, sabe? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos fazer esse exercício? Vamos ser sombra hoje, tal qual Pedro, sabe? Vamos alcançar Porto Velho? Vamos alcançar, Uruba? Porto Velho? Sorocaba? Vamos alcançar os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa toda. Vamos alcançar os nossos filhos que muitas vezes estão na cidade, na universidade, fora. Vamos alcançar os nossos netos. Vamos alcançar os netos que ainda nem existem, a nossa descendência, os nossos bisnetos. Vamos fazer com que o exemplo da avó Romana, da avó Chiquinha, a gente dê continuidade nisso. Orem comigo, fecha seus olhos. Pensa onde você quer chegar com o poder do Senhor Jesus para transformar. Aonde você quer atingir com o poder do Senhor para curar, para libertar, para trazer para o aprisco, para o centro da vontade do Senhor. Pensa em tudo que pode ser consertado a partir dessa oração.
Senhor, Pai, se revela a todos quanto ouviram essa mensagem, que estão aqui no templo ou estão em casa. Num mundo tão conturbado quanto o de hoje, que bom saber que o Senhor é a nossa luz, é o Senhor a nossa luz. Que quando chegamos mais perto de Ti, maior o alívio, não só a nós, mas aqueles que fazemos sombra. Podemos ser sombra que curam, podemos ser sombra que aliviam, podemos, Senhor meu Pai, ser sombra que consola, que conforta. Podemos, Pai querido, Pai amado, ser instrumento do Senhor. Conserta lar a partir dos pais. Conserta, Senhor. Pai querido, quantas e quantas vezes nós depositamos responsabilidade muito grande nas costas de crianças, de jovenzinhos. Pai, nos ensina. Por isso, Senhor, dá-nos discernimento, que possamos expressar o Teu senhorio em nossas vidas, de modo a sermos instrumento de transformação de vida. Afasta, Senhor meu Deus, aquilo que é do mundo, aquilo, Pai querido, que não nos aproxima de Ti, ao contrário, nos afasta de Ti, Senhor. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor não vai nos tirar do mundo pura e simplesmente, mas vai nos proteger do mal, para nós fazermos diferença nesse mundo. Por isso, Senhor meu Pai, estenda a grande sombra de oração dessa comunidade agora, Senhor meu Pai. Olha os corações, as mentes aqui, alcança filho, neto, alcança, Senhor, bisneto, alcança amigos, Senhor, alcança famílias inteiras, traz para o Teu resgate, Senhor, traz para o centro da Tua vontade, Pai. Faz diferença, Senhor, porque, Senhor meu Pai, a nossa única esperança está no Senhor. Nós depositamos tudo no Teu nome, no nome de Jesus. Por isso nos alcance e alcança cada um, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém?